Bom dia, gente. De novo estamos aqui, depois de 4 ou 5 conversas que a gente já teve. De novo, numa quarta-feira, a gente sempre tenta fazer as conversas das quartas-feiras. Hoje a gente vai ter aqui pela ordem até, que está no meio, o Marcelo Kuhn e o Luciano Dekesch. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, apresentar e, como sempre, a gente sempre dá um tempinho. Começa com 3, 4 minutos depois de começar a conversa, para dar tempo de todo mundo subir aqui e passar a acompanhar a live com a gente. Enquanto vai subir o pessoal, a gente vai vendo aqui, vai acompanhando. Como sempre, a ideia nossa é tentar trazer gente que já atuou, que já fez parte, já fala, ou que vai falar daquilo que viveu. Mais do que uma tese, uma teoria, ou coisas que ouviram falar, ou uma consultoria que está tentando vender, ou qualquer coisa assim, a gente tenta trazer gente que viveu e teve experiência em situações que a gente vai discutir, e com isso a gente traz a conversa para todo mundo sentir um pouco como é o dia a dia, e hoje aqui essa conversa a gente vai ter com 2 pessoas que passaram por ter uma baita formação acadêmica, e além de ter uma baita formação acadêmica, passaram por escritórios grandes, escritórios de primeira linha, também passaram por empresas em situações mais complicadas, situações mais simples, menos estressante, mais estressante, e hoje tocam estruturas enormes, e tentando trazer um pouco a ideia do papel do novo gestor jurídico, como é que ele se coloca, como ele se posiciona, qual o papel dos dados, dos questionamentos, como se questionar, como ter um equilíbrio entre tomar risco, mudar um pouco daquela posição do advogado tradicional de dar um parecer ou simplesmente colocar uma posição, para uma posição de gestor efetivamente, de alguém que senta na cadeira e fala: bom, deixa eu tomar aqui uma decisão, porque a decisão não é só dar um parecer e dar um posicionamento, é entrar no negócio e fazer parte do negócio, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho. Já entrou aqui a Raquel. O Luciano conhece bem a Raquel, né? Trabalha lá na Copa também, super parceiro, o Frederico da Libem também, bom dia. E vamos dar mais um minutinho para a gente começar essa conversa. As pessoas já estão conseguindo entrar, o LinkedIn só libera o link a partir do momento que a gente começa a transmissão. Também tem lá o Gui Fregonese, trabalha na equipe do Edu e do Lucon, Juliana, o Henrique, enfim, todo o pessoal aí está começando a subir para entrar e começar a participar da conversa aqui que a gente vai ter hoje. Bom, então, acho que já deu tempo das primeiras pessoas entrarem já, vamos começar a conversa. Dekesch, por favor, se apresenta aí, conta um pouco da sua história. Para quem não conhece, Fórum dos Advogados Mais Admirados, aqueles rankings lá, aquelas coisas tradicionais. Cara, muito gente boa e que tem uma baita experiência. Conta um pouco aí do seu histórico, cara. Bom, pessoal, eu tenho 45 anos, eu tive passagens do ponto de vista profissional ali por Pinheiro Neto Advogados. Também, depois do Pinheiro Neto, eu fui para empresas, fui diretor jurídico da TOTUS, fui diretor jurídico da Ativus, depois fui diretor jurídico da Odebrecht, hoje eu estou diretor jurídico da Copagaz. Também tenho ali uma parte acadêmica, tenho mestrado em Direito Civil pela USP, LLM em Societário pelo INSPER, especialização em consumidor pela PUC, fiz alguns cursos do IBGC, recomendo, curso de conselheiro, de startups e comitê de auditoria. Estou fazendo hoje em dia um XBA aí em inovação, muito bacana também pela Startse. E hoje também estou coordenando um curso de compliance ali no INSPER. Então, acho que brevemente, essa aí é a minha trajetória profissional e acadêmica, mas eu costumo falar também que o que conta mais, cada vez mais hoje em dia, é menos ali as suas estrelas no seu currículo e muito mais as experiências pelas quais você tem a oportunidade de passar na tua vida aí profissional e também acadêmica, né? E aí, isso aí, só para contar essas histórias, aí a gente demoraria muito tempo. Mas acho que é isso aí, brevemente, esse é o resumo. Bom, antes de tudo também, eu queria aí agradecer aí, viu, Fló, a participação, o convite. Conheço o Fló e o Lucon há muitos anos, né? Os dois eram aí. O Fló tinha mais cabelo antes, não vou deixar de fazer a piada, Fló, me desculpa. O Lucon eu conheço desde a época da escola, a gente estudou junto, depois a gente trabalhou junto no Pinheiro Neto,
a gente fez faculdade juntos, fez escola, enfim, conheço os dois aí de muito tempo, são muito amigos meus, e admiro ambos aí bastante. Então, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bom, obrigado, The Cash. Lucon, você quer se apresentar também? Lógico que a gente não tem todo esse potencial de comunicador que o The Cash tem, né? Mas você quer se apresentar? Não vou nem competir com a oratória do The Cash, porque não dá, viu, Fló? Isso aí é um comunicador nato. Obrigado, bom dia a todos aqui, prazer estar com vocês todos. Muito interessante participar dessa conversa. The Cash e Fló, grandes amigos. The Cash já fez aí as referências de formação também, então, só para alinharmos. E The Cash e eu somos colegas de faculdade junto com contemporâneos, muito próximos também ao Fló. Eu sou formado pela São Francisco, fiz mestrado na São Francisco, cheguei a fazer toda a carreira do doutorado, mas não defendi só a banca, acabei desistindo, mas fiz qualificação tudo. Também tenho mestrado na Universidade de Londres, o LNM. Profissionalmente comecei a carreira no escritório do professor Miguel Reale, pai do professor Miguel Reale Júnior, autor do projeto da tridimensionalidade do direito, muito interessante. Aí The Cash levou meu currículo para o Pinheiro Neto, começou The Cash trabalhando lá há bons anos, uma tremenda escola. Depois eu migrei para o Linklaters no Brasil, Goulart Penteado. À época, tinha uma outra formatação em relação a hoje. Em seguida, eu mudei para a empresa, fui diretor jurídico de empresas do Grupo Camargo Correia, e hoje, há 8 anos, quase 9, sou diretor jurídico do Grupo Eco Rodovias. Também, desde há 2 anos, eu assumi uma posição também de colaboração na Itália, por conta do acionista controlador da Eco Rodovias ser uma companhia, acabou de fechar o capital, mas até pouco tempo, companhia listada na Bolsa de Valores italiana de Milão. Acho que é isso rapidamente aqui, Fló. Bom, Luco, obrigado. Vocês veem aí, quem está assistindo, tem bastante gente entrando aqui, a Letícia, a Carolina, a Patrícia, a Yara, a Silvia, o Altair, a Juliana, a Alana, a outra Juliana, mas vocês veem que são pessoas que passaram por experiências muito complicadas, no sentido de experimentar coisas muito diferentes, entender a diferença e subiram carreira passo a passo. Aqui ninguém tem uma família ou alguém na estrutura jurídica que possibilitou crescer dentro da estrutura jurídica, foi crescendo no dia a dia dentro das empresas e dos escritórios nos quais trabalharam. E a ideia da gente tentar trazer aqui a conversa hoje é, primeiro, entender um pouco qual que é o papel desse gestor jurídico novo. Vocês já experimentaram como gestor head em empresas de infraestrutura e que tem todo o histórico complicado, porque infraestrutura é uma área mais complicada. Passaram por escritórios, ou seja, já tiveram do outro lado da mesa, no momento que você vai lá, só se posiciona, dá a melhor leitura do tema jurídico, e hoje estão em situações que tem que tomar decisão no dia a dia e assumir posições no dia a dia. Eu queria falar um pouco disso, do papel do gestor. Se você quiser começar, que ponto o gestor é aquele cara que questiona ou o cara que simplesmente executa? Como é que a gente consegue se posicionar e questionar de uma forma construtiva para o negócio? Quanto risco a gente pode assumir nesse questionamento? O que você enxerga nisso? Legal. Acho que a pergunta é ótima, Fló. Eu acho que assim, a resposta tradicional passaria para a linha de que conforme você for subindo na hierarquia da sua profissão, da sua carreira, você passa a ser mais um questionador do que um executor, do que um solucionador ali de problemas do ponto de vista de execução. Essa seria a resposta tradicional. Eu discordo um pouco dela, tá? Porque eu acho que, de fato, para você conseguir liderar, você primeiro precisa saber executar, tá? Então, é aquela história do cara que pega uma franquia do McDonald's e antes de ser o dono da franquia, ele vai precisar saber limpar o chão, vai precisar fritar o hambúrguer, vai precisar fazer as coisas. Eu gosto dessa ideia, né? Então, se você quer liderar, você precisa saber fazer. Esse é o seu primeiro aspecto, né? E o segundo se você quer liderar, você precisa também ter disposição, espírito de serviço. Você precisa estar à disposição dos seus liderados, porque há momentos em que determinadas execuções você vai saber fazer melhor do que eles, por N circunstâncias, inclusive políticas, da sua posição política dentro da empresa. Então, eu acho que você tem que sempre estar à disposição de executar, mas fato é que a grande soft skill hoje em dia é saber questionar, né?
Eu acho que executar todo mundo vai acabar aprendendo a fazer, não tem jeito, a tua profissão te leva a isso, você é treinado para executar, tá? Você não é treinado para questionar. E conforme você vai subindo, aí realmente tendo mais cabelo branco, ou no teu caso, perdendo cabelo, no meu também aqui, a gente vai aprendendo muito mais, Fló. A insistência do Cash, né? É experiência, Fló. Anos na estrada. A gente fala o seguinte, o jurídico é um resolvedor de problemas, né? A gente tem esse clássico ali, né? Mas eu queria fazer uma proposta aqui. Eu acho que todo mundo não deve só ser resolvedor de problemas, e o jurídico também não deve ser só resolvedor de problemas, porque a gente tem que... Eu gosto de uma palavra chamada ambidestria. Eu acho que todo executivo hoje tem que ter um olhar no retrovisor, e o jurídico é clássico nisso, é um craque em olhar risco, em resolver problema, em ver dificuldades, em apontar problemas, né? Isso olhar o retrovisor, eu acho que é importante, faz parte do nosso papel, mas a gente também tem que, nesse contexto de ambidestria, olhar o futuro, né? A gente tem que ter um olhar no futuro, pensar o que vai acontecer, até porque os problemas do passado não vão ser mais os problemas do futuro, tá? Isso dá mais alguns anos. O mundo está tão disruptivo hoje em dia, as tecnologias estão avançando tanto, que de fato, eu não sei quais são as profissões que as minhas filhas vão ter. Não tenho ideia, porque não vão ser as mesmas, né? Então a gente tem que começar realmente a mudar o mindset e saber questionar, saber perguntar. Mas veja, para você saber questionar, e, portanto, ter essa visão mais estratégica, mais contributiva, mais provocativa, eu gosto dessa expressão, você precisa conhecer o negócio, você precisa saber executar, você precisa conhecer o negócio. Para conhecer o negócio, o que é fundamental, do ponto de vista do jurídico, é você trocar o paletó pelo uniforme, né? É você equalizar a linguagem. Não adianta. Se você quer conhecer o negócio, você precisa descer. Sai do patamar ali do jurídico, daquela coisa mais fechada, hermética, digamos assim, e vai para o chão de fábrica. Vai passar um dia no departamento de TI, vai conhecer o teu negócio. Porque se você fizer isso, você vai começar a alinhar a linguagem, né? E se você não alinha a linguagem, um está falando alto, está falando Z, ninguém se entende, porque a comunicação não flui, acabou. Tudo passa por aí, né? Uma vez que você passa a alinhar a linguagem, você passa a conhecer os problemas da empresa e você tem condições muito melhores de ter uma mente, com mente aberta e curiosidade, contribuir, saber perguntar, né? E você estabelece como líder uma coisa que eu gosto muito, que é fundamental nas culturas hoje em dia, que é cooperação. Aí você pega lá, do ponto de vista... O Google, por exemplo, é um clássico do ponto de vista de cooperação, estabelecer cooperação entre as áreas, quebrar os silos, né? E isso passa realmente para você uniformizar a sua linguagem. E veja que você ajudando a contribuir com uma cultura de cooperação, você está sendo um líder já. Você está saindo só do seu papel ali de advogado, saber os artigos de lei, etc. Então, você já está contribuindo de uma maneira muito mais ampla. Agora, sempre perguntar e saber perguntar é chave. Desde o porquê, o EC, o como, é importante, mas o que é mais interessante é você conseguir delimitar o problema. Qual que é o problema? Qual que é a dor, como se fala aí numa linguagem de startup? Onde é que está doendo? Né? O que está pegando? Porque se você não souber delimitar isso, você vai acabar dando uma solução errada, né? E eu acho que aí tem uma técnica para saber delimitar a dor, ali eu gosto da ideia de você analisar frequência, densidade e fricção aí, tá? A frequência é na linha de que esse problema, com que frequência você se depara com esse problema? Ele é uma coisa recorrente ou não é? Né? A densidade é quanto tempo você gasta com esse problema. E a fricção é quanta dor causa esse problema, né? Você pega casos clássicos, ali a Microsoft foi a primeira a lançar ali uma espécie de um tablet, né? Mas eles tinham na ideia de que a dor seria conseguir rabiscar um PowerPoint numa reunião. Eles tinham isso na cabeça. Essa não era a dor. 10 anos depois, veio a Apple e falou, não, a dor não é essa. Né? A dor, na verdade, é você conseguir ou conseguir ver um filme, uma série, ou, sei lá, uma notícia sentada no sofá. E bolaram, portanto, um produto completamente diferente. Quem fez sucesso, a gente sabe quem foi aí, né? De repente, a Kodak achava que a dor ali, que o business deles era vender filme. E não era. O business deles era capturar a imagem. Eles tinham lançado, tinham inventado já a câmera digital bem antes, mas esconderam aquilo. Não, isso aqui não é o problema. Então, saber delimitar é fundamental. E para saber delimitar, você tem que saber questionar, né? Então, de fato, eu acho que, dando a resposta aqui, a gente não tem que ser, como diz o Da Vinci, não seja constrangido pela sua realidade atual. Você tem que ter uma visão crítica, uma visão de inovação, uma visão aberta, saber questionar para delimitar bem o problema e contribuir, portanto, com uma visão mais estratégia do que tática. Umas coisas interessantes que você falou, uma das coisas interessantes é descer para a operação, né?
A gente hoje não existe mais aquela história do advogado ficando no escritório dando parecer com a mesa tudo de madeira, aquele negócio, aquela cara antiga. Se o cara não está dentro da operação, ele não sabe o que ele está fazendo da vida dentro da empresa, né? E isso daí também acho que vale para escritórios, né? E esse movimento de questionar não vai só para atividades ou indústrias muito inovativas. Como é que você vê isso daí, especialmente da transição de escritório para empresa que você viveu e numa indústria que não é necessariamente uma indústria de alta tecnologia, né? É uma indústria com capex muito alto, vocês fazem um grande investimento na Eco, mas é indústria mais operacional. E essa parte operacional pega ainda mais, né, quando você vai fazer essa análise. A pergunta e a análise perfeita, você falou. Tudo, na verdade, tem tecnologia. E o fundamento do raciocínio, que eu concordo com o que o Decash falou, e falou muito bem, é sempre a motivação do porquê, né? O questionamento, que é o comportamento adequado, é o porquê das coisas. Tudo tem uma lógica por trás, tem uma motivação, um fundamento. E descobrir o fundamento a gente só consegue andando pela empresa, andando pelo escritório ou andando pelo cliente do escritório, né? E é o tal do show de fábrica. No mundo anterior, antes da pandemia, antes da tecnologia se tornar uma maneira de viver, o que fez a pandemia, né, no nosso mundo aqui? Ela transformou a tecnologia numa maneira de viver, aplicação massiva de tecnologia. Iria acontecer? Iria acontecer. Não há novidade. O que houve é uma antecipação. Então, o fundamento das coisas, a posição questionadora, que advém depois de uma posição de aprender a executar, senão a gente vai questionar a coisa errada, na minha opinião, é o comportamento mais adequado que as pessoas devem ter. E desde sempre a gente compartilha o raciocínio de que quem mais entende do nosso negócio somos nós mesmos, né? Então, o advogado pertencente à empresa, a advogada pertencente ao escritório, ele precisa entender mais profundamente do seu negócio. Tem que sair do escritório, tem que sair do gabinete, na linguagem mais antiga, virtualmente ou fisicamente, para conhecer como é que funcionam as coisas. E é muito interessante, porque isso aqui traz outro conceito que está intimamente ligado à sua pergunta. Gestor é aquele que questiona e executa, que é a postura frente às atividades, né, Flor? E aí vem a segunda pergunta conexa a isso: qual é o propósito? Ou seja, o novo gestor jurídico é aquele que tem o propósito de aplicar valores com uma postura ativa para achar soluções. Então, precisa ser questionador, precisa entender o porquê, mas antes disso precisa aprender a executar, para fazer a pergunta correta. Vou pegar um exemplo simples aqui, o que o Decash usou, né? Não dá para você cozinhar ou fazer uma pergunta sobre comida se não tiver a mínima experiência no fogão. Faz parte, né? Tem que ir lá aprender a fazer as coisas e assim, acho que o tempo inteiro. Mas tudo isso também me remete a outro ponto que eu acho super interessante, que a gente pode falar mais adiante, que é a multidisciplinariedade. Não é mais uma multidisciplinariedade no direito, né? Ela é cada vez mais uma multidisciplinariedade em outras áreas do direito. O bom profissional, e o advogado e advogada se encaixam nisso, é aquele que conhece razoavelmente negócio, porque nós advogamos para negócio, conhece temas como tecnologia, que é uma maneira de viver, como eu falei, e outros assuntos. Não dá mais para ficar só no direito. Já não dava, agora eu acho que ficou insustentável. Aí você entra num ponto que eu acho que é importante, que é o cruzamento de informações de áreas diferentes e questionamento com áreas diferentes, né? Antigamente, a gente, no papel de advogado, a gente atuava essencialmente com escritórios e com uma área outra. Hoje em dia, o direito está permeando todo o operacional e todas as demais áreas. É impossível, por exemplo, a gente pensar, e aí, pegando um exemplo prático da gente, num projeto que eu estou tocando com o Decash, não dá para não falar com contabilidade e auditoria hoje em dia. Então, acho que assim, qualquer advogado que trabalha para a empresa não pode pensar numa vida dele sem trabalhar junto com contabilidade e auditoria. São coisas que andam grudadas. Mas aí vem justo o ponto seguinte: em que medida isso é um conhecimento formal e em que medida você precisa fazer um curso de contabilidade? Às vezes me perguntam, não, putz, eu preciso fazer um curso de contabilidade? Nenhum de nós fizemos, né?
vem esse skill novo de entender como ganhar essa capacidade, como ganhar essa competência sem ter aquela educação formal, né? Não sei se você vê isso daí de algum jeito, Lucon. O curso, para a resposta mais simples, depende da sua habilidade natural, né? Tem gente que tem mais dificuldade num tema, outros não. Então, acho que ficaria uma resposta depende de qual a sua aptidão. Quem é mais propenso na área, talvez não precise fazer o curso, mas não dá para ser aquela história, eu me viro. Não, você precisa entender um pouco disso, né? O direito, estou vendo uma frase aqui, né, da Fernanda, é isso, o direito não caminha mais sozinho. O tratamento de dados, Fló, que você oferece como um excelente produto, mudou, por exemplo, o comportamento de contingenciamento da Eco-Rodovias, né? Como são contratos de 25, 30 anos com muito investimento, a parte de contingências é fundamental. Só que a gente faz agora tratamento estatístico para aplicar uma tecnologia de contingenciamento de processos ou de qualquer eventos via digital, porque nós todos aqui estamos longe uns dos outros, que tem o problema da LGPD. Então, a gente vai somando temas diferentes ligados, que é conhecimento do negócio, com aplicação do direito que a gente conhece no mundo virtual, com tratamento estatístico, para você ter uma tecnologia, voltando ao ponto que o Decash falou, do porquê, né? O questionamento, mudar um pouco o racional. E aí a postura, né? Como é que eu aplico isso? Eu tenho que aplicar de maneira multidisciplinar. O Fló, deixa eu pegar esse gancho aqui só porque eu lembrei agora de uma contribuição que você deu bastante importante para a gente nessas últimos 10 dias aí, porque de fato é o seguinte, quer dizer, você, por exemplo, entrou numa reunião com a gente para debater junto com a auditoria, junto com a turma, a questão de provisionamento ou tratamentos contábeis para serem dados. De fato, é a coisa que a gente não aprende na faculdade, quer dizer, existe a educação pelo trabalho, a educação para o trabalho, eu até comentei na minha primeira fala que eu acho que a experiência hoje em dia até conta mais, então você está aprendendo enquanto trabalhando, né? Eu lembro eu estava contando para vocês que eu tentei fazer mestrado em processo civil com o Botelho de Mesquita, eu cheguei lá, professor, ele perguntou, por que você quer fazer mestrado? Eu quero aprender mais. Não, você tem que aprender mais trabalhando. Se todo dia no trabalho você tiver curiosidade para se questionar, para ir um artigo além daquilo que você está lendo, entendeu? Quando ele fala do Código de Processo e tal, você vai aprender muito mais. E, de fato, mas aí eu vou pegar só o gancho que eu não estava falando de quebra de silos e cooperação, porque, veja, hoje em dia, a multidisciplinaridade que o Lucon estava falando é essencial, né? E aí a gente está falando de hard skills, né? Só não deixo de falar que também que a diversidade, que é um tema na moda aí de ESG, se enquadra mais de soft skills, também é fundamental, porque diferentes pessoas têm diferentes formas de pensar, mas se você não quebra os silos, estabelece uma relação de cooperação, uma cultura de cooperação, você vai ficar com aquela impressão de que são várias paredes com uma única demão de tinta, tá? E eu lembrei de você na tua contribuição naquela reunião específica que a gente teve, porque você foi o cara que conseguiu pegar o direito de um lado, a parte contábil e de auditoria do outro, e dar aquela segunda demão de tinta para ficar uma parede bonitinha, né, juntando os dois conhecimentos. E se você não consegue juntar os dois conhecimentos, você vai ficar com um monte de parede com uma única demão de tinta, né? Então, eu acho que é chave, de fato, nós, advogados, conhecermos mais, como é o teu caso, de dados, de auditoria, de contabilidade, e eu falo o inverso também, e a gente e as outras pessoas entenderem um pouco mais da nossa realidade, né? Então, os conhecimentos, eles vão se unindo num bolo, né, hoje em dia. Tem dois pontos importantes aí até, Lucon. Primeiro, você entender a competência aí como gestor, entender que a equipe não precisa ser todo mundo igual, entender que cada um tem seu papel, tem sua competência. E o segundo ponto, fazer a empresa entender, os parceiros de negócio entenderem que você pode contribuir para além de falar não para a operação, né? Sim, é isso mesmo. O Decash, vocês tocaram num ponto muito importante agora, que é o jurídico ser o catalisador, o condensador, o coordenador da multidisciplinaridade. Então, dá para a gente, no papel do novo gestor jurídico, que é o papel de liderança multidisciplinar. Acho que a gente chegou no ponto aqui de comentar isso. Somando tudo que a gente falou, e a cultura da cooperação é fundamental, a gente consegue deixar com que o jurídico de um elo da cadeia, que era chamado no passado apenas para resolver o problema jurídico, passa a ser o catalisador e o coordenador da junção, do amálgama, como falava meu
o antigo professor Tércio Sampaio. Ele sempre fala nos livros da introdução do direito. Então, o amálgama, né, a junção, a coordenação de todos os temas, e ser líder de projeto. Esse papel que você desempenhou, que o Dekesh comentou, é um excelente exemplo. E o somatório das qualidades individuais da equipe é que faz a força e o conjunto. Por isso que o conceito de cooperação, eu também concordo, ele é intrínseco à nossa atividade. Não dá para saber tudo, o líder não sabe tudo, a equipe não sabe tudo, é a junção das forças que faz o sucesso e a multidisciplinaridade. E ter consciência daquilo que você é capaz e onde você pode agregar, né? Até falando de colaboração, algumas das experiências mais bacanas que eu tive dentro de empresa ou no meu trabalho com empresa é com pessoas que tinham noção da função, tinham noção da capacidade e tinham noção de onde era o limite. Então, assim, não está errado você falar não consigo fazer ou não sei, não está errado você questionar e falar... Ontem mesmo eu estava falando com a diretora de uma empresa, um cliente nosso, ela falou, putz, a pessoa, e eles estão passando por um processo de orçamento base zero, tudo mais, não sei quem passou por isso já, se alguém está assistindo e passou por isso, sabe o que é, não é um processo normal e comum para a gente, especialmente para advogados que passam a vida criando relacionamentos e nutrindo relacionamentos, né? E aí, tinha uma pessoa na equipe que tinha que fazer uma parte do orçamento, a pessoa falou, não sei fazer, então não vou fazer simplesmente. Não foi buscar e ter a proatividade, como eu posso fazer? Se eu não sei fazer, tem alguém na minha equipe que pode me ajudar? Então, eu acho que a gente vai aqui num ponto, que é um ponto importante, é a questão da curiosidade e do empenho. Muita gente critica essa nova geração, o pessoal mais novo, e aqui dentro a gente tem bastante gente nova, que muitas vezes fala, eu não sei fazer, bom, sai dali, não é problema meu, esse caminho não está funcionando, então eu não quero entrar mais em discussão. Falta um pouco daquela sede, né? Aquela vontade, não é que todo mundo precisa ter, mas algumas pessoas precisam ter para a gente poder puxar adiante, né? Não sei o que você vê, Dekesh. Não, deixa eu só comentar. A Silvia Zago aqui, eu não posso deixar de falar, que ela deu uma indicação excepcional, viu, Silvia? Você falou aí do livro do Smart Collaboration, do Wade Gardner, né? Então, acho que fica a dica aí, porque eu acho que realmente fala muito de quebra de silos e colaboração. De fato, a Silvia tem razão. E deixa eu só falar de uma outra bibliografia aqui, aproveitando a fala do Lucon aí, né? Lucon falando do porquê, aí você sempre lembra ali do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê, a ideia do propósito. Eu acho que é super bacana essa ideia. Se quem quiser começar, ele tem um TED dele sobre isso, muito bacana aí. Mas deixa eu comentar também aqui, Flor, a gente está falando um pouco de soft skills, essa questão da curiosidade. Eu gosto de trabalhar em empresa, eu saio também de escritório, fui para a empresa porque eu sou curioso e eu gosto de aprender coisas novas e aprender essas questões de business mesmo, né? Você está falando de orçamento base zero, ou mesmo essas questões de contabilidade, auditoria. Quando você sai de um escritório, você sai ali da tecnicalidade, da questão mais vertical, e você vai para um mundo mais horizontal, do business. Foi a escolha que a gente fez, né? Então, o que a Lana está colocando aqui, né? Esse conceito de cooperação e diversidade estão associados à gestão horizontal, né? Olha aí, ó, tá vendo? Eu nem li, estou aqui antenado. Aí ela pergunta até se aplica a todos os ramos do direito. Vai, Dekesh, você que está com não, peraí, mas quer dizer, se você tá trabalhando em empresa, você tem que ter esse mindset, você tem que ter essa curiosidade, tem que ter esse soft skill aí, né? E eu digo assim, até uma frase que eu gosto, que as pessoas são contratadas pelos seus hard skills e são demitidas pelos seus soft skills, né, Flor? Ou pela falta deles, né? É isso aí. E aí, quer dizer, dentro dos mais importantes aí, Flor, eu acho do soft skills, você tem o pensamento crítico, que basicamente é saber fazer as perguntas, é duvidar, é questionar, né? É não take it for granted, como se fala aí em inglês, né? A criatividade, que é fundamental, essa questão de criatividade é chave, e aí vale tudo, ter esse pensamento mais amplo, é saber realmente link the dots aí, de repente você vai fazer a jardinagem, você vai tocar música, né? Tudo teu cérebro está fazendo conexões, aí isso estimula muito a criatividade. E a capacidade de se comunicar de forma empática, de ouvir de forma ativa e tudo mais, né? Então, assim, não tem a menor dúvida ali que é muito mais divertido, né? Já que você está em empresa, no caso a gente está falando disso, se você realmente tiver essa visão mais ampla, tiver essa curiosidade,
porque que coisa mais gostosa de se poder contribuir com o teu negócio, né? E isso, esse é o propósito. Você chega em casa, você fica feliz exatamente por isso. Pô, hoje eu consegui contribuir com o meu... Você teve naquela reunião, você falou, eu consegui contribuir com o meu cliente, né? Você tem uma solução ali juntando as duas áreas de conhecimento, que você transitou pelas duas, né? Então eu acho que isso que é a coisa mais legal, isso que torna a gente mais satisfeito, mais feliz no final do dia, tá? Aqui trazendo até uma questão do Edu, o Edu trabalha com o Lucon, academicamente excepcional e profissionalmente subiu lá na Eco. Hoje, o Lucon tá de férias só lá, tomando... Aí dentro da geladeira com o pinguim atrás dele, mas... Mostra o pinguim aí, vou mostrar o meu pinguim aqui ao lado de cá, ó. Pessoal, o meu pinguim é meu guardião, tá? Ele fica de olho aqui para mim. Mas o Edu que toca a operação, e aí ele trouxe um ponto que eu acho que é um ponto importante que a gente ainda não tocou. As tais das decisões difíceis, né? Às vezes a melhor solução jurídica para um assunto nem sempre será a melhor solução jurídica para a empresa. Entender o todo para avaliar o caminho é fundamental. Acho que passa um pouco para aquela nossa dificuldade de se desprender do que a gente acha de melhor solução jurídica, que é um problema dos advogados como um todo. Como é que você vê isso, Lucon? Só pergunta fácil. Não, pergunta fácil, pergunta boa. O Edu colocou isso aqui, eu estou dando risada, porque a gente discute muito isso, né? Empresa, o ótimo é inimigo do bom, e de verdade, né? Na maioria dos casos, porque, exceto direitos fundamentais e esses conceitos da própria pessoa humana ou da formação, o direito, via de regra, vai se aplicar dentro do que é razoável, dentro do que é possível ter. Então, portanto, não é o melhor direito, mas é a melhor solução. E volta a tudo que a gente tem falado. A melhor solução é sempre uma solução integrada num sistema cooperativo, multidisciplinar, fora do direito. Porque a gente precisa fazer tudo o que a gente comentou antes, aquelas qualidades, aquela postura que vai trazer a melhor solução. E acho que uma arte, ou pelo menos uma qualidade extremamente importante do novo gestor, é saber abrir mão de qual parcela do direito para buscar a melhor solução jurídica para aquele momento. A melhor solução jurídica é aquela que atende no prazo que precisa, é aquela que dedica recursos adequados, nem muito nem pouco, para o resultado que se busca, aquela que é possível de se buscar, e, acima de tudo, aquela que, nessa análise de abrir mão de certo direito, não signifique uma renúncia devastadora ou uma renúncia equivocada. Como que se faz isso? Caso a caso, com princípios, com razoabilidade e com multidisciplinaridade, correndo a companhia no espírito de cooperação. Uma vez eu perguntei para um juiz, perguntei para ele, como é que você faz para dar uma decisão muito complicada? Ele estava não sei nem se era mestrado, doutorado, uma pessoa importante, autor de vários livros, acadêmico, bem conhecido. Ele falou, quando eu não sei, não tenho a menor ideia do que fazer num caso muito cabeludo, eu desço lá no João Mendes, na época ele estava entre o João Mendes e o TJ, e falou, e eu converso com o porteiro ou eu vou no boteco tomar um café. E por que se faria numa situação dessas, de maneira simplificada? E ele falou, e a simplicidade, mas a vivência, a experiência, eu considero que a experiência, a vida, ensina as pessoas, talvez, serem práticas. Pô, sensacional, Lucon, sensacional. Deixa eu pegar esse gancho aqui, dois ganchos aqui, achei fantástico isso. O Edu, quer dizer, primeiro gancho que eu pego, assim, o teu questionamento nos leva a perguntar, e a gente começou falando desse debate nosso em perguntas, né? Então a pergunta que eu faço aqui é, o que é a melhor solução jurídica? O que é uma das perguntas chaves aí do pensamento crítico, dessa questão do líder saber perguntar, porque se você souber delimitar o problema, o que é a melhor solução jurídica, você vai conseguir dar uma melhor resposta, né? Então começa por aí, quer dizer, será que a melhor solução jurídica é aquela solução sem risco? E aí, Flor, a gente pega o gancho do que você falou também, dizendo até que ponto que a gente vai, enquanto advogados, a gente vai sempre proporcionar soluções, respostas, evitando o risco, ou será que a gente tem um papel muito mais de ser executivos com conhecimento jurídico, né? Somos advogados, é verdade, mas somos executivos com conhecimento jurídicos e devemos propor também para a empresa soluções, olhando um pouco os dados, olhando os riscos, sabendo avaliar isso, para também, de repente, conseguir fazer uma proposta que envolva algum risco, mas com um risco que seja tolerável, né, Flor? Ou medido, né?
Exato. Será que eu vou tomar esse crédito tributário? Será que faz sentido isso? Vamos analisar o risco, vamos analisar os precedentes, vamos conseguir botar numa linguagem comum, uniforme da matemática, porque a linguagem... Um russo não vai conseguir comunicar com um francês falando russo, mas em qualquer nacionalidade, falando matemática, você funciona. A matemática é uma linguagem universal. Então, a linguagem dos dados, ela é capaz de nos trazer para esse mundo de uniformização da linguagem, que foi o que eu comentei ali logo no início. Agora, pegando o exemplo do Lucon, que eu achei fantástico ali de falar ali com o porteiro, falar ali no boteco e tal, a gente traz aquela ideia, você falou de multidisciplinaridade, e eu trouxe a questão da diversidade, que está em moda, está em pauta hoje. Quer dizer, você vê como, de repente, o cara ali que está frio, do porteiro, que tem uma vivência diferente, né, o cara do boteco e tal, ele consegue dar uma solução, de repente vai ser fundamental, ou ele consegue contribuir para você com o seu pensamento crítico, vai compor a solução de uma maneira essencial. Então a diversidade também é muito importante. Então eu gostei muito desse juiz, ele foi criativo, ele foi inteligente, de repente ele foi perguntar lá para o porteiro, né? Fantástico isso daí. Eu não sei se o pessoal tem mais pergunta, pode mandar, a gente vai perguntando. Mas até pegando esses ganchos, eu não sou especialista, mas enfim, tem aquele método de negociação de Harvard, que uma das primeiras coisas é pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. E de novo, pegando a experiência recente que eu tive com um cliente que está tocando uma carteira de processos trabalhistas com o escritório, advogada do escritório, super competente, tecnicamente genial. E aí vem a questão dela. Ela briga por posições. Ela não briga por soluções. Então, a grande dificuldade a despeito da competência técnica, puta advogada, tem uma dificuldade muito grande de comunicação, né? Tem uma dificuldade muito grande de entender o que a Silvia trouxe aqui, entender a dor, usar empatia para compreender o que está vindo do outro lado, para tentar construir uma solução em conjunto, né? Eu não sei se vocês veem nos escritórios também um pouco disso. A briga por posições é no cenário acadêmico, Flor, né? Você tem doutorado e lá a gente briga por tese, lá a gente briga por posição, lá a gente briga pelo prazer da discussão, porque o questionamento no cenário acadêmico para esse fim é adequado. Escritório de advocacia, quando trabalha com empresa quando busca solução, que é o nosso papel de um lado ou de outro, né? No papel do gestor jurídico, não pode ter posições fixas, a gente briga por soluções. Empatia é fundamental, não existe qualquer discussão sem uma abertura, né? Então, uma postura positiva, e aí, detalhes, o sorriso, falar direito, ser educado, cortês, não significa, não precisa gritar para fazer valer o ponto. O ponto se faz pela construção da liderança, a liderança se faz pela conquista, pelo convencimento, né? Não tem temor reverencial, não tem hierarquia, é convencimento. E essa postura, desculpa, só para concluir aqui, Dekesh, essa postura que é uma ferramenta a mais eficiente e a melhor no debate, no encontro de soluções, numa disputa, seja de contencioso, seja de arbitragem, seja de uma negociação de compra e venda de uma empresa, seja num de contrato, é sempre a melhor. Lucon, você falou aí, não tem hierarquia, né? Eu gostei dessa expressão, porque eu acho que o Fló, essa questão do ponto, né, da gente querer fazer prevalecer o ponto muito mais do que o mérito da história, passa por humildade, né? Quer dizer, o que importa é o certo e não quem está certo, né? Mas eu acho que conforme as organizações vão evoluindo, as hierarquias vão se quebrando, as mesas passem a ser mais redondas do que retangulares, né? Vai ficar cada vez mais fácil você ter mais humildade, porque você não precisa exercer aquela posição de poder do cara ali da cabeceira, né? Aquele cara que paga a conta, né? O Lucon nunca aceitou da cabeceira, porque toda vez que a gente vai almoçar, ele fala que eu tenho que pagar a conta para ele. E ele não paga. Não, Lucon, vamos gravar isso daqui, porque é o Dekesh falando isso, né? Quem Vou conhece, contar aqui a história. Dekesh me deve um almoço faz 20 anos. Peraí, fecha esse parênteses aqui, pessoal. Mas eu acho que isso, de novo, passa pela questão da cooperação, dessa nova forma de ver as estruturas, né? Não de uma maneira hierárquica, né? Dessa nova forma, dessa nova metodologia de se construir soluções, como a metodologia ágil,
e outras coisas. Quer dizer, cada vez mais, essa nova estrutura organizacional, ela favorece, né, respostas que vão exatamente nesta linha do que é certo e não quem é certo, porque pouco importa, você está num grupo discutindo, como colocou aqui a Silvia, né? A solução é conjunta, é uma cooperação, então você não precisa marcar o teu ponto, né? Então, eu acho que as organizações, mesmo a estrutura física delas, elas estão evoluindo para realmente, para daquilo sair com mais naturalidade, né, o que é certo, né, e não quem é certo, né? E aí passa por espírito de servir, passa pelaquela ideia também de que o líder tem também que dar o exemplo, tem também que estar à disposição dos seus liderados, inclusive para executar algumas coisas que ele pode contribuir. O que eu posso te ajudar? O estagiário perguntou, olha, o que eu posso te ajudar? Eu acho que você tem que ter essa visão mesmo. Daqui acho que eu queria falar duas coisas emendando aqui. Primeiro, coisas antigas, né? Não precisa ser o último a falar para dizer que está certo ou de que foi aceita a ideia, né? Então, não tem isso, como você falou. E um grande empresário brasileiro, que o Dekesh conheceu muito bem, sempre falava prazer em servir, né? Estar à disposição, ser acessível, e aí a construção conjunta. Um gênio, um cara assim, eu não convivi com ele, o Dekesh conviveu, teve mais experiência que ele, mas ele sempre falava isso. E essa postura realmente é uma postura muito bacana. Na Eco Rodovias, nós vamos inaugurar a nova formatação do escritório agora, em 1º de setembro, na holding, já estamos arrumando o centro operacional, com essa criação. Então, mesas inteiras, não tem cabeceira, não tem lugar fixo, não tem hierarquia, você chega e senta aonde quiser, quem quiser. É outra, não tem mais sala minha, sala sua, esquece a sala de todo mundo. Então, a postura colaborativa, até no espaço físico, né, que reflete a cultura que nós estamos conversando aqui. E mudando justo a posição do jurídico, que era o jurídico sempre, eu lembro de ter começado numa empresa, não, sala do jurídico é separado. Por que a sala do jurídico? Não, mas isso é verdade. Confidencial, né? Coisas importantes, é confidencial. Coisas importantes, coisas confidenciais, como se o segredo do negócio, no caso era uma indústria de alimentos, como, por exemplo, as fórmulas não fossem confidenciais, como a composição do preço não fosse confidencial, como tudo isso não fosse confidencial. Não, o jurídico tinha que ter uma sala separada. E aí, quando você coloca uma sala separada, é a tal da parede que o Dekesh colocou. E quando você quebra essas paredes, a gente começa a enxergar de uma forma diferente. A Juliana colocando até aqui um ponto importante. É a abertura para compartilhar e receber ideias, é a troca, né? A gente tem que estar sempre muito aberto para troca, sempre muito aberto para receber input, e como aquele juiz falou, às vezes o melhor input, o mais inteligente, o mais adequado para solucionar um problema, vai vir talvez do lugar mais inesperado, né? Então, a gente sair daquela posição tradicional que a gente tem no jurídico ou de papel de gestor jurídico, eu acho que é uma mensagem importante. Fló, fala. Vou botar aqui, o Luiz Rasquilha também trouxe aqui, o Sérgio trouxe aqui uma menção ao Luiz Rasquilha, que eu acho que é bacana aí da gente gravar. O Sérgio, eu vou atrás, eu não conheço, mas eu vou atrás. Então fica a dica aí, porque eu acho que aqui também é uma troca de ideias legal. E deixa eu comentar uma coisa que o Lucon falou. O Lucon falou que na Eco Rodovias eles estão mudando, então, a estrutura das salas e a estrutura física, né? Eu acho bacana isso, porque eu faço um link com a epigenética, né? Quer dizer, é aquela ideia de que o ser humano, quer dizer, a gente não só está condicionado aos nossos genes, né? Mas também o meio ambiente afeta os nossos genes. Então, é uma coisa interessante. Então, eu acho também que o meio ambiente é capaz de mudar o nosso comportamento também. A estrutura física da Eco Rodovias, de repente, vai contribuir para onde a Eco Rodovias quer chegar do ponto de vista de cultura, né? Quando o Lucon mencionou como é que está a questão da disposição física do negócio. Então, aquela história de que, olha, eu vou montar um novo escritório, vai ter um andar lá só da diretoria, né, Lucon? Quer dizer, é isso que você quer passar do ponto de vista de cultura? Isso contribui, né? Então, é o fora para dentro e o dentro para fora. Você vê como as coisas se interligam, né? E aí passa por psicologia também. No dia que você está de mau humor, etc., tal, você vai no espelho, começa a cantar, tal, naturalmente você vai ficar melhor, a gente vai ficar mais alegre também. Você vê que é importante a gente ter essa visão. É isso aí, tá certinho. Até tem aqui o jabá do Dekesh, né? O Dekesh pagou o pessoal. Brincadeira, não está aparecendo o nome, mas é o Fabiano Santana, gerente jurídico da Energisa. Jabá do Dekesh, para falar que ele efetivamente tem esse perfil de servir.
atuar. Enfim, quem conhece ele como pessoa, até no que a Silvia falou, essa questão da humildade, de você também aceitar e compreender a posição dos outros e ter empatia, né? Deixa eu aproveitar o comentário da Silvia aqui. A gente conhece muito engenheiro, né? Engenheiro, advogado. E é uma expressão antiga, mas é fundamental. O que esses caras têm de experiência de ficar no trecho, como a gente diz em rodovia, né? O cara vai no trecho da rodovia, historiar obra de infraestrutura, você vai no trecho. E o que ele traz para dentro de casa, porque não dá também para a gente substituir eles, né? A gente fica mais no escritório, não pode ficar só no escritório, como falamos, mas também a parte financeira, o rapaz do boteco, como a gente falou, da portaria, e tem contribuições jurídicas, na maioria das vezes, muito boas e muito válidas. Então, a humildade é fundamental, entender o que o outro pode te contar, mesmo que não sendo especialista na área, né? Então, isso fica consolidado como conceitos aqui, valores. Eu acho que até um valor, que a humildade é um valor e a postura de ouvir é fundamental. Tem parede, tudo coordenado, combinado. Eu não vou usar a palavra aqui integrativa, circular, todas essas questões aí que o Decash conhece bem, aí ele fica dando não, bonito, tá? Mas são conceitos importantes. Bom, gente, não sei se alguém tem mais algum comentário. A ideia é a gente tentar limitar 40, 50 minutos, todo mundo tem que trabalhar também aqui, apesar do papo bom e descontraído, como a gente sempre tenta fazer. Decash, você quer começar fechando aí? Você quer deixar alguma mensagem, algum recado, fora o jabá, propaganda do curso de pós-graduação? Deixar um abraço aí para o Fabiano Santana, meu amigo aí, trabalhando comigo, a Raquel, todo mundo que está aí. Agradecer novamente aí, Fló e Lucon, o bate-papo, foi uma delícia, principalmente com vocês aí, amigos que eu tenho uma grande admiração. Eu acho que, no final, o que fica aqui é para a gente desenvolver realmente a curiosidade, eu acho, essa mente aberta, porque, de fato, isso é um ganha-ganha danado. Quer dizer, a gente vai, conforme você aprende, sabe aquela história de, eu não gosto de matemática, você não gosta de matemática, você não tem um professor bom, você não está sabendo aprender. A partir do momento que você começa a aprender as coisas e conhecer, enfim, você fica muito mais disposto para trabalhar, você vai trabalhar com muito mais vontade, muito mais garra, você passa a encontrar o propósito, que é um pouco do porquê, né, que a gente falou, e eu acho que isso é um ganha-ganha na vida pessoal da gente, é um ganha-ganha para a empresa, todo mundo realmente se beneficia dessa visão, dessa curiosidade, desse espírito de aprendizado, dessas interações com o porteiro, quer dizer, dessa humildade, da gente poder encontrar conhecimento, soluções em lugares mais diferentes que a gente espera, né? Não é só, muito menos dentro da sala de aula, é muito mais ali na experiência, na convivência e no respeito aí aos seres humanos e à diversidade. Eu acho que é um pouco do que eu gostaria de falar aí para o fechamento, Fló, Lucon e o pessoal. E obrigado a todos, viu? Lucon? Também agradecer aqui o bate-papo, Fló, muito legal, sempre bom conversar com você. Entrou seu jabá agora, tá? Sou fã do Lucon. Bom, Tati, obrigado. Tati além de excelente advogada, colega da gente, colega lá na Eco Rodovias, é uma grande amiga, então muito obrigado. Fazer o contrapeso do Decash aqui, turma, vamos colocar. Mas agradecer aqui a oportunidade, um bate-papo ótimo, estar entre amigos e estar entre colegas com um bom cenário, uma boa atmosfera, é sempre interessante. Agora, como acho que mensagem final, eu queria deixar 2 palavras, Fló: abertura e ousadia. Abertura é estar disposto a ouvir tudo sobre qualquer assunto. E ousadia é dar o passo adiante para inovar, para mudar, para conhecer outras coisas. E aí eu me lembro e gosto muito de falar do Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, pela luta do apartheid, ficou, não me lembro quantos anos preso lá na África do Sul. Ele, quando começou a carreira, ele é advogado, pouca gente se lembrava disso, então é nosso colega, e ele foi ousado de lutar contra um sistema vigente muito forte e foi aberto, porque quando ele tomou o poder eleito como presidente, na primeira votação democrática após o fim do apartheid, da transição do de Klerk, né, o antigo presidente, a primeira pergunta que fizeram para ele foi: quem que vai compor a guarda presidencial pessoal sua como presidente da República? Você vai trocar todo mundo, todos os guardas presidenciais do de Klerk eram brancos.
E ele falou, não, eu vou fazer metade, metade. Metade brancos, metade pretos. E aí o país inteiro parou e falou assim, mas como assim? Nós estamos lutando contra o apartheid, esse regime de segregação, e você vai colocar aquela turma que nos segregou nos últimos 50 anos, quase 100 anos? Ele falou, eu vou colocar porque o regime que nós queremos é o democrático. O democrático no nosso país é metade, metade. Metade preto, metade branco. Então, ele ousou não só desafiar o sistema, como ousou na construção aberta ao novo diálogo, entre inúmeras outras coisas. Então, abertura e ousadia, acho que essa é a mensagem que a gente deve levar para sempre. Bom, obrigado, Lucon, obrigado, Ekesh. Acho que, enfim, a gente precisa continuar falando 3 horas aqui, que ia ter assunto sem problema nenhum. A ideia era um pouco tentar mostrar para as pessoas e trazer para as pessoas a perspectiva de como ser um gestor diferenciado, e quem trabalhou com os dois ou com qualquer outra pessoa sabe que isso daí é na prática um dado de realidade, fora amigos meus. Também são super acessíveis, se tiverem dúvidas, questões, manda pelo LinkedIn, eles costumam responder, demoram para responder um pouco também, porque é muita coisa chegando, mas costumam responder também, fique à vontade. E daqui 15 dias a gente vai voltar aqui com uma outra conversa que a gente vai divulgar aí para frente para vocês. De novo, obrigado. 15 dias não, dia 15 de setembro. Obrigado. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no LinkedIn, então se vocês gostaram e querem passar para alguém, comenta e pode assistir aqui depois no LinkedIn com a gente.